Opa, essa é a segunda aula da nossa série Tricologia Básica, tudo o que você precisa saber sobre o seu cabelo. E se perdeu a outra, não se preocupe, pode assistir fora de ordem, fique até o final que eu vou colocar um card para nossa playlist completa. Nesse eu vou falar sobre os ciclos e as fases do crescimento capilar, tema importante para entender por que em certos momentos o nosso cabelo cai. As aulas que você vai ver nessa série são uma parte do que eu criei como bônus para o curso Como Ser uma Consultora Capilar de Sucesso, da Júlia Dorman. E se um curso assim te interessar, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para a nossa aula, mas já aproveite para dar um like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo dessa série, nem do nosso canal. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Lima e bem-vindo para a nossa segunda aula desse módulo de Tricologia Básica, tudo que você precisa saber sobre cabelo para ser uma consultora capilar de sucesso. Nós já vimos sobre a anatomia, sobre a fisiologia dos fios de cabelo e nessa aula você vai aprender sobre as fases do crescimento capilar, uma matéria essencial para você entender os ciclos de crescimento, as fases em que há queda, e eu vou explicar isso aqui para você mais para frente. Aqui estão minhas redes sociais, youtube.com/Dr. Alexandre Lima 1, né? Dr. Alexandre Lima, e o Instagram, @Dr. Alexandre Lima. Me siga lá, gostou de uma parte dessa aula, vai lá, tira um print, me marca, faça o seu comentário, eu gosto muito desse feedback. E se precisar tirar alguma dúvida também, fique à vontade, entre em contato com a gente. Quando a gente fala, né, das fases do crescimento capilar, é muito comum a gente ver pessoas que se assustam no seu dia a dia com a queda de cabelo, o cabelo que vê ali no ralo do banheiro, né, após tomar banho, ou quando vai escovar, uma queda muito intensa, ou que julga ser muito intensa, e isso causa, né, uma certa desorientação para a pessoa. Importante orientar que um certo número de fios caindo todos os dias é normal. Isso vai variar de pessoa para pessoa e nós vamos entender um pouco mais sobre isso justamente nessa aula. Nosso cabelo, ele passa por um ciclo com 3 fases bem determinadas que se repetem continuamente, né? O nosso cabelo, na verdade, o nosso folículo piloso, que é o que dá origem ao cabelo. Nós temos a fase anágena, que é a fase de crescimento, a fase catágena, que é uma fase de involução, e a fase telógena, queda propriamente dita. E isso é um ciclo contínuo, constante, como eu disse. E agora eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma dessas fases para você entender. Na fase anágena, que você está vendo aqui, é a fase de crescimento. Nessa, a produção de novas células com queratina e melanina. Você vai ter o crescimento do fio de dentro para fora. Por quê? Como eu falei lá na outra aula, o crescimento ele se dá principalmente nessa região da papila e do bulbo capilar. E aí as células elas vão proliferando e empurrando o fio para fora. E é um processo que dura aí de 3 a 5 anos. À medida que ela vai crescendo, aquelas células que nessa fase aqui são células vivas em multiplicação, proliferação, ela vai perdendo algumas das suas organelas, das suas estruturas básicas, perde o seu núcleo e vira uma estrutura mais achatada, que é como se fosse uma escama, uma telhazinha, que são as escamas do fio de cabelo que vão formar a cutícula, o córtex e a medula. Nessa fase rica em queratina, em melanina, as células já não estão mais vivas. Então, o comprimento do fio, ele não é vivo, digamos assim. Só lá na papila, na raiz, é que você tem células vivas ali em proliferação. Como eu disse, essa fase anágena de crescimento dura de 3 a 5 anos. Representa 80 a 90% dos fios de cabelo estão justamente nessa fase anágena. Após a fase anágena, nós temos a fase catágena, onde há a involução do bulbo capilar e não há mais, nesse momento, a proliferação e o crescimento do fio. Ela dura aí em torno de 2 a 3 semanas e mais ou menos 1% dos fios estão nesse momento, na fase catágena. E aí a gente vai para a fase telógena, que é a fase de repouso do folículo piloso. O pelo ele já se desprendeu do folículo piloso. Aqui nós já temos novas células germinativas que no futuro, no próximo ciclo, vão dar origem a um novo fio. E é nessa fase telógena que há
o despreendimento, a queda do fio propriamente dito. A fase telógena, ela dura de 3 a 6 meses e cerca de 10 a 20% dos fios de cabelo estão nessa fase. Opa, e aí, gostando da aula? Eu espero que sim, porque eu fiz com muito carinho. Eu quero que o YouTube leve para o máximo de pessoas que querem e precisam cuidar melhor do cabelo. E você me ajuda dando um like no vídeo, se inscrevendo e ativando todas as notificações. Se puder, compartilha com mais pessoas, melhor ainda. Então aqui só mostrando novamente para vocês, num resumo, você tem a fase anágena, né? Isso aqui mostra, ó, a intensa proliferação celular e o crescimento nesse momento. Aqui ela passou para a fase catágena, há uma involução do bulbo e vai haver depois, aqui vai haver produção de novas células germinativas que vão aparecer cá na nova fase anágena. E aqui a fase telógena, a papila folicular já está separada totalmente aqui, né, do fio e a qualquer momento ele pode cair. Então é nessa fase que vai haver a queda e aqui o próximo ciclo, aqui já caiu o nosso fio e vai começar novamente uma nova produção de um novo fio. É importante entender que a quantidade de fios, a espessura dos fios e o ritmo de crescimento dos fios é determinado geneticamente e muito pouco há o que se fazer para mudar isso, ou quase nada. Mas outros fatores podem influenciar e é nesses outros fatores que nós vamos trabalhar. A gente tem então os fatores internos e fatores externos. Fatores internos e genéticos nós não temos o que fazer, mas nós temos fatores externos, como a questão da alimentação, os nutrientes que nós vamos ingerir. A nossa questão hormonal, ela também pode sofrer uma influência nossa, seja para o lado negativo, seja para o lado positivo. O couro cabeludo, né, ele possui ali cerca de 100 a 150 mil fios. E como eu disse, não há como mudar isso. Isso foi determinado lá na nossa 22ª semana de gestação. A gente já nasce com todos os fios que a gente vai possuir ao longo da vida. E devido àquele percentual que está na fase, um percentual desses fios estão naquela fase telógena. Eles estão constantemente se renovando, então tem um número que cai ali por dia, que dá em média aí de 80 a 120 fios por dia. E os cabelos crescem, né? A questão do ritmo de crescimento capilar, ele vai de 1 a 2 centímetros por mês, o que dá mais ou menos de 15 a 20 centímetros por ano. Existem fatores individuais que destoam dessa curva média. Isso aqui é a média das pessoas, porque nessa média a gente teria aí um fio que dura de 3 a 5 anos, ele vai crescer aproximadamente 1 metro. Mas tem pessoas que têm um ritmo de crescimento mais acelerado e uma boa qualidade do fio, por isso a alimentação é importante e permite que isso cresça e dure por mais tempo, ou num ritmo mais acelerado vai crescer mais. Aí tem uma curiosidade, né? Essa aqui, a chinesa Shi Qiuping, não sei se é essa a pronúncia, ela chegou a bater um recorde de 5 metros e 62 centímetros, que é o tamanho do seu cabelo. Claro, totalmente fora do padrão. Uma segunda curiosidade, e que muitas pessoas trazem, né, uma crença popular, é que cortar ou raspar o cabelo de uma determinada forma vai mudar a sua espessura. E não, raspar ou cortar os cabelos não afeta nem o crescimento, nem a espessura dos fios de cabelo. Bom, nessa aula vocês aprenderam sobre as fases de crescimento capilar e vocês aprenderam sobre fatores que determinam esse crescimento. Na próxima aula nós vamos falar sobre os fatores da queda capilar, o que pode influenciar, o que pode prejudicar e até como que a gente pode evitar. Aqui estão as minhas redes sociais, né? youtube.com/Dr. Alexandre Lima 1 e meu Instagram, Dr. Alexandre Lima. Se gostou de uma parte específica, vai lá, tira um print, compartilha com a gente, marca lá, vai ser um prazer. E se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer te responder. Opa, que legal! Eu percebo que está gostando mesmo do vídeo. Se ainda não fez, essa é aquela hora de se inscrever no canal, ativar todas as notificações e como eu sei que você é uma pessoa boa, vai abrir seu coração em um lindo like aqui embaixo.
já aproveita e se inscreve no canal também. No próximo vídeo da série, eu vou falar para você sobre os principais fatores que levam à queda capilar. E o melhor é que eu vou colocar um card para você ir direto para a nossa aula aqui. É só clicar no card aqui e aproveitar. Te vejo no próximo vídeo.